Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos dar continuidade às aulas que estão sendo ministradas neste canal, apresentadas, lidas e com breves comentários, né? E aí nós vamos fazer nesta aula, como nós temos feito, como de costume, em apresentações, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês como é que vai ficar. Vai ficar assim, tá bom? Mais ou menos esse será o método que nós iremos usar para que seja melhor o nosso desenvolvimento, tá bom? Para aprendermos com esta aula maravilhosa. Então, vamos lá, deixa eu só ampliar aqui. Muito bem. E aí eu quero, desde já, agradecer a todos, tá bom? Deixa eu só botar aqui. Isso. Muito bem. Então, está aqui, tá bom? A lição é a lição do trimestre, ou a revista do trimestre. Nós temos como temática geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, tá bom? E aí nós vamos para a nossa aula de número 5, Jesus é Deus. E aí eu fiz um subtítulo aqui, tá bom? Dizendo assim, negar a divindade de Jesus é negar a salvação, tá bom? Então essa já é praticamente uma verdade prática da nossa lição, ou a verdade prática que eu desenvolvi aqui, tá bom? De onde eu extraí essa verdade? Está lá na conclusão, tá bom? Depois, por último, nós vamos ler novamente isso. Vamos lá. E aí nós temos o primeiro ponto, e aqui será o índice, o sumário do que a lição está tratando, tá bom? Nós temos aqui o texto áureo, verdade prática, leitura bíblica em classe, introdução. Nós temos os 3 pontos da lição e a conclusão, tá bom? Vamos para o texto áureo, tá bom? O que é que o texto áureo vai nos dizer? O texto áureo, ele tem assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá bom? Esse é o texto áureo. Nós vamos agora voltar e ver agora a verdade prática. A verdade prática é: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, essa é a verdade prática da lição, tá bom? Então, está escancarada na Bíblia, tanto no seu ministério também, como nas manifestações dos seus atributos e obras divinas. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. E vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos prosseguir. E aqui nós temos, a luz estava, ou ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos prosseguir? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, tá bom? Cheio de graça e de verdade. E aí nós vamos voltar para nós agora darmos prosseguimento. Nós vamos agora para a introdução da lição. A introdução da lição, querido, eu dividi em 2 pontos. Lá na introdução ela tem, claro, um parágrafo completo, mas eu achei por bem dividir esses 2 pontos. E aí nós vamos pegar um bom tempo agora destrinchando a introdução. Por quê? Porque na introdução eu achei que tem coisas muito importantes para nós trabalharmos, tá bom? Tipo, primeiro ponto, João afirma a revelação do verbo dentro do monoteísmo judaico. 2 pontos. Como judeu monoteísta, o apóstolo João não apresenta um novo Deus, mas insira o verbo Jesus Cristo dentro da revelação do Deus Javé, reconhecido pelos seus antepassados, conforme o preceito central de Israel. Marcos capítulo 12, dos versículos 28 a 30, que Jesus ele repete a um inquiridor, dizendo que o primeiro mandamento é este: Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e assim por diante. Isso daqui, querido, me deixou um pouco intrigado. E aí eu fui pesquisar, fui analisar, tá bom? E ver o que de fato e de verdade isso aqui tem. Mais na frente a gente já vai trabalhar. Os atributos divinos do verbo no prólogo do Evangelho. E aí eu fiz uma extensa, detalhando desde o versículo 1
até o versículo 15 do capítulo 1, destrinchando. Claro, não exaustivamente, mas ali um resumo, uma síntese do que de fato e de verdade, dentro desse prólogo, nós encontramos, querido, verdades incontestáveis sobre a divindade de Cristo. Então vamos lá. Aqui, aí, pronto. O prólogo do Evangelho de João, dos versículo 1 até o versículo 18 do capítulo 1, é um dos trechos mais profundos e teologicamente ricos do Novo Testamento. E ele segue exatamente essa linha de pensamento. A revelação do verbo dentro do monoteísmo judaico. Vocês se lembram lá? Por que João ele é convencido, querido, lendo as Escrituras, que naquela época era o Antigo Testamento, e João, como um servo de Deus, um judeu primeiramente, né? Ele ensinado nas sinagogas os preceitos da Torá, que foi ensinado a eles que existe apenas um Deus. Então João, ele tem a mente, sabe, de fato de verdade. Então aparece um personagem novo na história, o verbo encarnado, né? O verbo de Deus, que é o próprio Deus, distinto na pessoa de Jesus, claro. Então você percebe que João, ele não tem esse choque doutrinário nem monoteísta. Ele crê, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, da mesma essência e substância. Vamos lá. A revelação do verbo dentro do monoteísmo judaico. Vamos analisar essas passagens à luz do seu argumento. Vamos lá. O primeiro versículo e o primeiro epígrafe, né? A primeira perícope, ela diz que o verbo eterno, a identidade divina de Jesus. Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O capítulo 1, versículo 1. Aqui, João faz uma conexão direta com Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mostrando que Jesus, o verbo, já existia antes da criação. Esse verbo, no grego logos, não é apenas um ser divino qualquer, mas o próprio Deus. E aí estamos dando continuidade. O verbo estava com Deus, indica a distinção entre o Pai e o Filho. E o verbo era Deus, enfatiza a unidade na essência divina. Vamos lá. E todas as coisas foram feitas por intermédio deles. João capítulo 1, versículo 3. Jesus não é apenas uma criatura, mas o Criador, reforçando que ele faz parte da divindade única, reconhecida pelos judeus. Vejam só, o judeu praticante, ou todo judeu daquela época, cria em um único Deus. Aparece Jesus, se autodeclarando Filho de Deus, o próprio Deus da essência de Deus, Deus de Deus, Filho de Deus, tá bom? Então João, como judeu monoteísta, não está criando uma nova divindade, mas revelando que o Deus único se manifesta também no verbo. Vamos prosseguir. O versículo, ou ponto 2, que aí vai pegar dos versículos 4 a 9, o verbo como a luz e vida. O papel redentor de Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 1, versículo 4. João apresenta Jesus como a fonte da vida e da luz para a humanidade. No Antigo Testamento, Javé também é descrito como luz e vida. Tá bom? E aí, querido, nós precisamos apenas entender aqui um ponto, tá bom? Continuando. O verbo como a luz da vida, dos versículos 4 a 9 do versículo, ou melhor dizendo, do capítulo 11, versículos de 4 a 9. O que nós temos aqui? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, versículo 4. João apresenta Jesus como a fonte da vida e da luz para a humanidade. No Antigo Testamento, Javé é descrito como luz e vida. Você encontra essas referências, essas passagens, ou essas afirmações em Salmos 36, versículo 9, e Isaías, capítulo 60, dos versículos 19 e 20. E agora João aplica esses atributos a Cristo. Vamos lá. A luz brilha nas trevas, versículo 5. Assim como Javé guiou Israel como uma coluna de fogo no deserto, Jesus agora é a luz que guia a humanidade. A verdadeira luz que ilumina o homem. João, versículo 9 do capítulo 1. Jesus não veio apenas para Israel, mas para todos os povos. Esse trecho mostra que Jesus continua sua missão divina de Javé, iluminar e dar vida ao mundo. Vamos lá? A encarnação do verbo, dos versículos 10 a 14. Deus habitando entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, o versículo 14. Aqui João
revela algo extraordinário. O Deus único de Israel tomou forma humana. A palavra habitou no grego, esknose, significa armou a sua tenda, evocando a imagem da Shekinah, a presença de Deus que habitava no tabernáculo no Antigo Testamento. No passado, Javé habitava no templo, agora ele habita em Jesus. No Êxodo, Deus se fez presente no meio do povo, agora ele se torna plenamente acessível em Cristo. Isso confirma que Jesus não é um novo Deus, mas a encarnação do próprio Javé, dentro do monoteísmo judaico. Então, fechando aqui, já quase fechando, então você percebe que o prólogo de João, o apóstolo, está em conformidade com o monoteísmo do qual ele foi ensinado e qual os seus patriotas acreditavam no único Deus. Claro que na lição passada fomos ensinados que Deus, desde do Antigo Testamento, estava ali distintamente as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Vamos lá prosseguir. E aí nós fechamos agora até o versículo de número 18, que diz assim: Jesus como pleno conhecimento do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, versículo 18. No Antigo Testamento, ninguém podia ver Deus e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Agora, João declara que Jesus é quem revela plenamente o Pai, cheio de graça e de verdade. Lembra a revelação de Deus a Moisés em Êxodo 34, 6, quando ele se descreve como cheio de amor e fidelidade? A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, 17. Mostra que Jesus cumpre e supera a revelação da antiga aliança, trazendo a plena manifestação de Deus. Jesus é, portanto, a maior e mais clara revelação do Deus único que Israel sempre esperou. Irmãos, o Antigo Testamento ele tem ali indiretamente sempre mostrando o Cristo, o Messias, aquele que, de fato e de verdade, nos resgataria. Bom? E aí, queridos, conclusão. João integra o verbo ao monoteísmo judaico. O prólogo de João apresenta um novo Deus, mas revela que o Deus de Israel se manifestou plenamente no verbo, Jesus Cristo. João afirma o monoteísmo judaico, Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma essência e da mesma substância. Jesus, Filho de Deus, verdadeiramente Deus, Deus de Deus. Então, querido, essa, podemos dizer, é a conclusão da introdução. Eu quis aqui esticar bastante. Se você só ficar aqui, querido, você já pode ir para a sua lição e ter uma ideia do que, de fato e de verdade, o primeiro ponto vai tratar. Tá bom? E o Evangelho de João apresenta Cristo como uma revelação suprema do Deus único. Essa visão é fundamental para a doutrina da Trindade e para o seu estudo sobre a divindade de Cristo, da lição que nós estamos tratando, tá bom? E agora nós vamos voltar agora para a introdução e aí darmos prosseguimento agora. O primeiro ponto da lição, ela vai trabalhar a divindade de Jesus. Uma declaração: Jesus é Deus. E aí, biblicamente, o que nós temos? O que a Bíblia... Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O que a Bíblia tem a dizer, querido, a nós? Vamos lá. A identidade de Jesus é o coração do cristianismo. Desde os tempos apostólicos, a igreja tem proclamado que Jesus não é apenas um mestre, um profeta ou um ser criado, mas o próprio Deus encarnado, o Deus que se humanizou, o Deus que se tornou carne, o Deus que revelou o próprio Deus, Jesus Cristo. A questão de sua revelação não é uma especulação teológica, mas uma verdade central revelada na Escritura. É mais do que teologia, é mais do que filosofia, queridos. É mais do que questões fora do aspecto ou do espectro bíblico. Jesus, biblicamente, é Deus, tá bom? Desde o início do Novo Testamento, os escritores sagrados afirmam de maneira clara e inconfundível que Jesus possui a mesma essência do Pai. Aqui, eu vi agora a memória, irmãos, como o apóstolo Paulo, querido, um fariseu de fariseu, querido, ele teve que confessar que Jesus Cristo é Deus. Então, nós poderíamos tirar outro estudo aqui, como o apóstolo Paulo desenvolveu a divindade de Cristo. Aqui nós estamos só nessa questão, mas no Evangelho de João. Mas você vai ver referências que o apóstolo Paulo também vai trabalhar.
Então, vamos lá. Suas palavras, desde o início do Novo Testamento, os escritores sagrados afirmam de maneira clara e inconfundível que Jesus possui a mesma essência, a mesma fragrância, o mesmo cheiro, a mesma substância de Cristo. Ele é Deus. Suas palavras, obras e atributos demonstram que ele é o Deus eterno que se fez carne. Vamos para o próximo slide aqui. Além disso, as próprias declarações de Jesus sobre si mesmo confirmam que ele é mais do que um mero homem. Ele é o eu sou, a luz do mundo, a ressurreição e a vida. Então, essa expressão, irmãos, eu sou, o Evangelho de João, é onde você mais ouve. Abrindo aqui um parênteses. Você quer conhecer a divindade de Cristo na essência? O Evangelho de João é aquele que mais tem declaração de Jesus. É o momento onde Jesus se autodeclara como o próprio Deus, irmãos. Aos fariseus, à mulher samaritana, depois o embate com o próprio fariseus novamente. Então você percebe que em 7 ocasiões, né, os estudiosos, os que gostam, os exegetas, dividiram em 7 ocasiões em que Jesus declara eu sou. Tá bom? E uma das finalidades de o Evangelho de João ser escrito é revelar o próprio Deus encarnado. Se ele não fosse eterno, melhor voltando ali, se Jesus não fosse Deus, seu sacrifício não teria valor infinito para redimir pecadores. Se ele não fosse eterno, não poderia ser o mediador perfeito entre Deus e os homens, isso é uma verdade. E se ele não fosse Senhor sobre todas as coisas, não poderia garantir a vida eterna daqueles que creem nele. Vamos lá. E aí nós já fechamos aqui esse primeiro ponto, e aí nós vamos para algumas tabelas, só para nós, de uma maneira, centralizarmos, fixarmos essa verdade bíblica sobre a divindade de Cristo. Diante disso, examinaremos agora as evidências bíblicas que sustentam a revelação de Cristo, observando como as Escrituras o apresentam como o verdadeiro Deus. E aí, querido, eu fiz neste formato aqui, só para nós melhor, tá bom, analisarmos. Uma declaração, lá em João 1, significado, o verbo era Deus. João 20, 28, Tomé reconhece que Jesus como Senhor e Deus. Filipenses 2, 6, Jesus, existindo na forma de Deus, não reteve sua igualdade com Deus. Colossenses 2:2, Cristo é o mistério de Deus revelado. Tito 2:13, Jesus é chamado de nosso grande Deus e Salvador. 2 Pedro 1:1, a justiça vem do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, você percebe afirmações bíblicas da divindade de Deus, de Jesus Cristo. E 1 João 5:20, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória a Deus. Vamos para o próximo, e aqui são os atributos. A lição ela vai trabalhar os atributos e as declarações. Onipotência, o Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Mateus 28:18, Efésios 1:21, Apocalipse 1:8. São referências que você pode analisar. A eternidade não tem princípio nem fim. Isaías 9:6, Miqueias 5:2, Hebreus 13:8, João 1:1. Onipresença, está presente em todos os lugares. Mateus 18:20 e Mateus 28:20. Onisciência, sobre todas as coisas. Ele tem conhecimento sobre todas as coisas. Mateus 17:27, João capítulo 1, 47 a 48, João 2, 24 a 25, João 4, 17 a 18, João capítulo 16, 30 e João 21, 17. Vamos lá? Esses são alguns slides, querido, que você, se quiser, pode me pedir lá, mandando um comentário, dizendo eu quero, então eu posso passar a você e você analisar melhor, quiser apresentar aos irmãos na igreja, fique à vontade. A heresia que nega a divindade de Jesus. Qual é a heresia que nega a divindade de Jesus, irmãos? Eu botei de propósito o ponto de interrogação, não está na lição, mas eu achei por bem. É o arianismo. Vem aqui, querido, ó. É o arianismo, tá bom? Deixa eu só, peraí, me perdoe, deixa eu só voltar. Muito bem. A heresia que nega a divindade de Jesus é comumente associada ao arianismo, uma doutrina desenvolvida por Arion, presbítero da igreja daquela época, no século IV, que afirmava que Jesus, embora fosse um ser exaltado e único, não era plenamente divino, mas sim uma criatura criada por Deus Pai. Irmãos, qual é a nossa declaração? A declaração de fé nos ensina que Jesus é plenamente Deus e plenamente humano. É plenamente divino e plenamente humano. Tá bom? Vamos lá. Para os arianos, Jesus tinha um início no tempo e, portanto, não seria coeterno com o Pai.
Isso contrasta com o ensino cristão ortodoxo de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, sendo substancial, de mesma substância com o Pai, mesma essência. E aí eu fiz umas tabelas aqui, tá bom? Achei por bem também para nós melhor desenvolvermos. O arianismo, heresia proposta por Ario em 318 d.C., negando a divindade plena de Cristo, afirmando que ele foi criado como a primeira criatura de Deus e não eterno. Vejam só, é como se ele fosse a primeira criatura de Deus. Definição e origem do arianismo. O termo vem de Ario, em Alexandria, 318 d.C. O ensino principal é que Cristo é uma criatura de Deus, criado antes de todas as coisas e não eterno com o Pai. Nós estamos apenas aqui, irmãos, revisando, tá bom? Repetindo novamente esse ensino. Ensino diário sobre a divindade. Ario negava a eternidade do Verbo, dizendo que o Filho foi criado como a primeira criatura de Deus. A frase-chave é: houve um tempo em que o Verbo não existia. Ele ficava declarando essa frase, cantando, salmodiando lá, dizendo nas ruas que houve o tempo em que o Verbo não existia. Vamos lá? E aí nós temos algumas passagens bíblicas usadas por Ario. Provérbios 8:22. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, interpretado como a primeira criatura. Como é que a gente pode contradizer? E aqui nós temos já no segundo ponto, a tradução. Criou é debatida, pois o verbo quanan, pode significar adquirir em Colossenses 1:15. E aí nós temos também outra, em Colossenses 1:15, primogênito de toda a criação, interpretado como a primeira criação. João 17:3, que conhece a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, interpretado como separação entre o Pai e o Filho. Como é que nós vamos resolver a controvérsia ariana? Em Colossenses 1:15, primogênitos refere-se à primazia de Cristo, não à criação. João 10:30 e 17:3, a unidade de natureza entre o Pai e o Filho refuta a separação proposta pelos arianistas. E definição de primogênito e sua aplicação. Prototokos significa primogênito, primeiro, chefe, preeminente. E em Colossenses 1:15 refere-se à primazia de Cristo sobre a criação, não a primeira criatura. Então são passagens, querido, fora de contextos, aonde você percebe que a maioria ou todas as heresias que surgem no decorrer da igreja, até na atualidade, são textos tirados do seu contexto. Então, nós devemos nos aprofundar, devemos sempre estar participando da escola bíblica dominical, perguntando ao seu professor, ao seu superintendente, ao seu pastor, para lhe explicar ou lhe ajudar nessas interpretações, tá bom? Nós vamos agora para o terceiro e último ponto desta lição. Implicações do arianismo na atualidade. O que é que nós temos? Nós temos a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução das Testemunhas de Jeová, que diz assim: a versão conhecida como tradução do Novo Mundo é utilizada por um grupo religioso específico que apresenta a tradução dos textos sagrados. Segundo o crítico, alteram propositalmente o sentido original das escrituras. Essas mudanças têm como objetivo associar a divindade de Jesus. Melhor dizendo, desassociar, irmãos. Esses exemplos notórios podem ser observados em passagens chaves, onde alterações de hierarquias e subsidiárias ou a inclusão de termos inexistentes no grego original modifica radicalmente o entendimento tradicional do texto. E aqui eu fiz uma tabela para nós entendermos melhor. A passagem, João 1, a tradução do Novo Mundo diz o quê? E a palavra era um Deus, com D minúsculo. Versão tradicional, o texto grego. E a palavra de Deus, e o Deus é o e o verbo de Deus. Então você percebe que aqui o D é maiúsculo. Comentário. O texto grego não apresenta a mesma articulação. Tito 2:13. Do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Tradução. Texto grego não contém o artigo do. O texto grego não apresenta a mesma articulação. E 2 Pedro 1:1 diz o quê? Do nosso Deus e do Salvador. Então ele sempre vai fazer a distinção ou a separação da essência. O texto grego não apresenta a mesma articulação. A mudança na relação entre Deus e Jesus nos textos sagrados. Qual é a ideia lá? É acrescentar e tirar a tradução. Vamos para o próximo ponto. Diz assim: movimentos orientais. Diversos movimentos religiosos oriundos do Oriente adotam perspectivas diferentes em relação à identidade de Jesus. Entre esses, destacam-se Hare Krishna, que não permitiu a deidade de Jesus, tratando-o apenas como um guia espiritual ou como uma manifestação, dentre outras, de uma divindade suprema, Krishna. Esses grupos também rejeitam a doutrina da Trindade e a ideia de salvação, exclusiva por meio de Cristo, apresentando uma visão que contrasta fortemente com o ensino cristão tradicional. E aqui uma tabela para nós entendermos. O movimento Hare Krishna
Jesus é considerado um guia espiritual ou uma encarnação de Krishna. Negação da Trindade, doutrina e observações, não atribui a Jesus a função de Salvador. Outras linhas orientais geralmente veem Jesus como mestre ou iluminado, mas não como Deus. O pluralismo espiritual é doutrina, enfatizam a multiplicidade de caminhos espirituais. A verdade é que esses movimentos orientais, eles sempre têm como uma premissa que todos os caminhos levam a Deus. Então, para eles, Jesus é apenas mais uma divindade em outras divindades. É mais um caminho que levam ao sagrado, ao espiritual e a Deus. E aí, por último, outros grupos, né, também, além dos grupos mencionados acima, há outras correntes que interpretam a figura de Jesus de forma bem distinta do cristianismo ortodoxo. No Islã, por exemplo, Jesus é visto como um profeta e não como filho de Deus, além de não ser reconhecido sua morte e ressurreição. De modo semelhante, com religiões reencarnacionalistas o consideram apenas mais um médio espiritual, negando a singularidade, a natureza divina que a Bíblia atribui a eles. Então temos diversas outras religiões, tá bom, meus queridos? E aqui o Islã e religiões orientais. O Islã, Jesus é apenas um profeta. A Bíblia apresenta Jesus como Deus e Salvador. E o comentário rejeita os conceitos de morte e ressurreição. E aqui religiões reencarnacionalistas. Jesus é considerado um médio, apenas mais um ser reencarnado. Um ser divino que reencarnou hoje. A Bíblia afirma que Jesus é Deus em forma humana. Romanos 9:5. E o comentário é que negam a singularidade e a ressurreição de Cristo. E aí, querido, nós vamos concluir a nossa lição. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é Salvador. Isaías 45:21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Uma síntese, uma recapitulação do que nós aprendemos. Jesus é Deus, nós temos provas bíblicas. Heresias que se levantaram, um dos mais fortes, uma das mais combatentes foi o arianismo do presbítero Ário, porém no concílio de Constantinopla, tá bom? Foi praticamente fechado, analisado. Atanásio também combate essa heresia, Atanásio contra todos, esse era o jargão e o lema e o tema que ele usava. E aí também concluímos que há outras religiões, há outras seitas, há outros ensinamentos que também descaracterizam Jesus como Deus, tá bom? A verdade é, sem o reconhecimento da divindade de Cristo, não há salvação. Não há outro caminho. Todos os caminhos que as pessoas falam aí no mundo não levam a Deus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, tenha uma ótima aula, use esses slides, use esses comentários se quiser, se inscreva em nosso canal, deixa o like, tá bom? Comente se gostou ou não, o que nós podemos fazer, tá bom? Que Deus em Cristo possa estar nos abençoando. Até a próxima. Amém.